Hoje no Brasil nós temos em torno de 50 milhões de usuários de planos de saúde. É um número expressivo considerando a nossa população. Só que nos últimos dias observamos que essa modalidade, digamos, de assistência à saúde, que se soma ao SUS e que se soma àquelas pessoas que independem tanto do SUS quanto dos planos de saúde, uma minoria, diga-se de passagem, sofreu duas realidades aí muito complicadas. Uma delas é o aumento do valor das mensalidades. E a segunda, uma limitação da cobertura dos procedimentos pelos planos de saúde. Na primeira questão, que é do aumento das mensalidades, nós tivemos, como justificativa das operadoras, uma defasagem de 2 anos da pandemia, em que não houve o reajuste, e todo esse quadro que nós temos da economia atualmente, né, de inflação, enfim, e que gera, logicamente, um aumento dos custos e uma dificuldade de dar conta daquilo que se propõe essas operadoras nos contratos com os planos de todas as formas, tanto os individuais quanto os outros modelos, como os familiares e os corporativos. A segunda questão é em relação à cobertura dos planos. E nós temos, tanto para essa questão dos aumentos, a regulação de maneira geral, ela é feita pela Agência Nacional de Serviços Suplementares de Saúde, a ANS. E esta agência, digamos assim, ela justificou que na necessidade para que os planos ofereçam a cobertura de procedimentos, somente aqueles procedimentos que estão no rol ou lista, que é feita sistematicamente ou de vez em quando pela agência. Esta lista é chamada rol, e rol taxativo é o que hoje nós temos como identificação de que somente esses procedimentos listados os planos têm obrigatoriedade de oferecer. Não vai haver muita alteração para o que já é oferecido. O grande problema que se estabelece aí e que tem gerado uma série de discussões são aquelas doenças raras e que não vão ter a cobertura já dentro dos contratos tradicionais. É bem verdade que existe um espaço para discussão entre o usuário e o plano respectivo, que são as exceções, para que seja colocado um aditivo nesses contratos, logicamente com um preço diferenciado. Neste caso aí são doenças, síndromes, enfim, que atingem pacientes de um caso, por exemplo, para cada 10 mil pacientes. São raros, mas são pessoas que enfrentam, e famílias, enfim, que enfrentam essa situação. E também nesses casos nós temos exemplos de que em outros países tais procedimentos, especialmente medicamentos, já foram autorizados. E isto leva a que as pessoas aqui no nosso país queiram importar. E geralmente nós acabamos tendo o Estado, através da judicialização, de processo de judicialização, tendo que comprar por preços muito altos determinados medicamentos. Mas, em síntese, nós todos sabemos a importância dos planos de saúde, nós temos com qualidade, mas o modelo desses planos de saúde, ele não vai se sustentar se não fizer aquilo que é a questão da saúde e que se propaga tanto na questão do SUS, que é a prevenção, é a atenção primária. Então, tanto os planos de saúde quanto o sistema público, o SUS, tem que investir na atenção primária, na prevenção. Porque senão o lucro, no caso dos planos de saúde, já está diminuindo e no caso do SUS, a demanda ela é cada vez maior e não consegue dar conta. Porque se nós fizermos isso pontualmente e não temos todo um projeto de prevenirmos essas questões, não vai dar certo para nenhuma das duas modalidades, digamos assim. Mas quem no final vai acabar perdendo e tendo maiores dificuldades, não temos dúvida que é o SUS, porque vai haver uma migração
num país que está com mais de 10 milhões de desempregados, dos planos de saúde para o sistema público, que já arca, diga-se de passagem, com os procedimentos mais caros e mais, digamos assim, de maior complexidade. Pensemos todos nisso, que é uma situação que administrativamente ou de gestão a gente divide, mas é a saúde do país como um todo. Boa tarde.